Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós iremos falar sobre nada mais, nada menos do que ele, o fumo de rolo, fumo de corda, fumo de trança, como você preferir chamar. Vem comigo para você saber um pouco mais a respeito desse cara e da cultura de fumá-lo. Depois da vinheta. Meu cigarro de paia. Quando nós falamos de fumo de rolo ou de fumo de corda, nós nos vemos desde já confrontados com o problema da definição. Muitas pessoas se perguntam, mas de que é composto o fumo de rolo? Quais são as folhas, qual o tabaco que é composto neste fumo de rolo? Bem, falando culturalmente do fumo de rolo, o povo nordestino, de modo geral, falando a grosso modo, tem uma cultura bem assídua de mascar o fumo, de ter o fumo como seu companheiro diário. Assim como nós cachimbeiros temos aí o nosso cachimbo diário, o nosso cachimbo que nos acompanha, que é o nosso companheiro, o povo nordestino tem aí o costume de realmente estar fumando o fumo de rolo. Mas quando nós falamos de fumar fumo de rolo, nós estamos falando de fumar fumo de rolo em quê? Quando nós falamos de fumo de rolo, na maioria das vezes, quando se pergunta em tabacarias que realmente vende o fumo de rolo, o público que mais procura esse produto é um público mais de meia idade. Então, quando nós falamos de fumo de rolo em geral, nós vemos nos confrontados com a questão de uma cultura. É uma questão cultural. O fumo de rolo, a produção do fumo de rolo, o fumo de corda, fumo de trança, é uma cultura brasileira. E, assim, o pessoal que fuma esse tabaco, esse fumo, realmente são pessoas já acostumadas com esse produto. Porque, trazendo para o nosso meio, nós cachimbeiros já acostumados com aquele bom e velho tabaco já produzido, industrializado, pronto para o consumo, se nós pegarmos aqui um fumo de rolo como esse que eu comprei, nós vamos aí poder até passar mal. Podemos até passar mal com o tabaco porque realmente é um fumo muito concentrado e que tem aí muita nicotina, um altíssimo teor de nicotina. Então, eu costumo comprá-lo e processá-lo. Eu faço um procedimento bem caseiro para poder processar esse tabaco para que ele perca um pouco dessa propriedade concentrada de nicotina e que eu possa estar aí, não é, fumando ele, apreciando o seu sabor, não é? Que com certeza é um sabor muito marcante e tem aí fumos de rolo realmente excepcionais, fantásticos. Quando nós falamos da cultura de fumar o cigarrinho de palha, não é como conhecido no Nordeste e em várias regiões do Brasil, não estou aqui dizendo que só quem fuma cachimbo ou fumo de rolo no cachimbo ou até mesmo fumo de rolo ou de corda no cigarrinho de palha seja nordestino, não. Mas no Nordeste tem-se sim uma cultura mais apurada, uma cultura mais rotineira e cotidiana de fumar o fumo de rolo. Eu, trazendo para os nossos dias atuais, trouxe hoje esse cara aqui para poder falar para vocês a respeito de alguns cuidados que você deve ter ao adquirir e ao querer fumar o fumo de rolo. É um fumo bastante concentrado, como eu já disse, bastante teor de nicotina é encontrado nesse tabaco, então a gente tem que tomar cuidado. Para você iniciante que está iniciando aí a fumar cachimbo, para você que está principiando nessa arte de fumar cachimbo, eu não recomendo você começar querendo fumar o fumo de rolo, porque realmente é um fumo extremamente poderoso, forte e que pode te trazer algumas consequências momentâneas, que você pode até passar mal por causa do peso desse fumo, por causa do teor de nicotina. Então, você tem que tomar cuidado com isso, de estar sempre observando que
Você está iniciando na arte do cachimbo, jamais vá em uma tabacaria, jamais, e compre um pedaço, 2 pedaços, um pedação de rolo de fumo de corda. Porque esse tabaco, existem fumos de rolo bem mais suaves, mas se você está iniciando, mesmo que você pergunte ao vendedor qual seja o mais suave, eu acredito que para você ainda seja um choque de nicotina. Então, para você que está iniciando, eu não recomendo que fume o fumo de rolo. Mas para você que já está há algum tempo fumando cachimbo e deseja experimentar o fumo de rolo, ele é muito interessante, porque você tem aí vários meios, né? Você tem vários meios e várias formas de consumi-lo. Você pode cortá-lo como se fosse em moedas, né? Porque geralmente o fumo de rolo ele é feito numa trança, digamos assim, cilíndrica. Eu não consigo fumar. Eu particularmente não consigo fumar o fumo do jeito que ele está aqui. Eu simplesmente faço o quê? Pego esse fumo, eu desenrolo todo ele, deixo as folhas abertas novamente e eu faço um tratamento à parte que num outro vídeo eu vou falar para vocês. Mas a respeito do que nós estamos aqui falando hoje, da cultura de fumar o fumo de rolo, é necessário tomar alguns cuidados com ele. Quando você vai comprar o fumo de rolo, observe se ele está seco demais, observe se ele está esbranquiçado ou mofado. E hoje eu trouxe um pouquinho de algumas ponderações que pelo menos eu pude perceber ao fazer algumas experiências com o fumo de corda. Nós temos aí uma gama de formas de apreciação desse tabaco. Existem pessoas que vão comprar o fumo, simplesmente vão desfiar, cortá-lo, colocá-lo no seu cachimbo, vão acender e vão fumar normalmente. Pessoas já acostumadas com o teor de nicotina. Mas para nós que não somos tão acostumados com o peso da nicotina de modo geral, eu acho que nós devemos ter alguma cautela quando estamos fumando, que é realmente quando nós começarmos a fumar o fumo de rolo, nós puxarmos levemente essa fumaça. Nada de dar tragadas muito pesadas, muito longas, porque isso pode acarretar algumas tonturas e até mesmo desmaio, vômito, dor de cabeça. Então você tem que tomar cuidado com isso. É sempre muito importante tomar cuidado quando se fuma o fumo de rolo, porque o teor de nicotina é alto e, assim, o cheiro não é nada agradável. Eu, particularmente, não gosto muito do cheiro, porque é um cheiro muito forte e, na maioria das vezes, incomoda quem está perto de quem está fumando, né? Então é um tabaco que não é nada aromatizado, é um tabaco bem natural, bem cultural, e acontece que em algumas vezes você pode incomodar alguém que esteja ao seu redor, no lugar que você esteja fumando, porque é um tabaco muito forte. Então você tem que tomar esses cuidados, que é mais ou menos isso. Observar o tabaco quando você compra, se está um tabaco úmido. Existem pessoas por aí dizendo que como eu compro meu fumo de rolo? Simplesmente eu vou lá e eu quero um fumo de rolo. Qual a intensidade do fumo de rolo que você quer? Eu quero essa intensidade aqui. Eu quero a mediana, eu quero a mais pesada, a mais forte. Aí o cara vai lá, corta o pedaço que você quer por quilo, por tamanho, não sei como a tabacaria que você compra vende, e simplesmente você leva para sua casa. Então você precisa observar no fumo de rolo algumas propriedades que você também tem que observar quando você vai comprar o seu fumo industrializado. De preferência, se ele tiver em uma embalagem transparente, como o Gerós. O Gerós tem alguns tabacos do Gerós em uma certa embalagem que ela tem uma parte transparente, então você consegue ver o tabaco que ali dentro contém, né? O tabaco que está dentro da embalagem você consegue ver. O que acontece? Você tem que estar sempre observando se esse tabaco está úmido ou se esse tabaco está ressecado demais. Tabaco ressecado demais não presta, pessoal.
Então o que acontece? Vou comprar um fumo de rolo, vou lá, tem um fumo de rolo que está há 100 anos aberto lá numa embalagem, lá numa sacola para venda. Tem 30 anos que ele está lá. Ah, esse tabaco é show de bola. Bem, esse tabaco pode ser show de bola para algumas outras coisas, mas para fumar em cachimbo não funciona. Por que não funciona? O tabaco em si, quando nós falamos de tabaco, em folha de tabaco, em produção de tabaco, ele precisa vir, principalmente quando nós falamos de tabaco para cachimbo, numa determinada umidade. Você que é cachimbeiro, que já acompanha o nosso canal, que já assiste outros vídeos falando a respeito de cachimbo, sabe que para fumar cachimbo, que o tabaco para cachimbo, para ser degustado e para que as notas e sabores realmente sejam realçadas, o tabaco precisa estar úmido. Não precisa estar molhado como a água, não precisa estar realmente uma lama, mas tem-se uma umidade adequada para que esse tabaco esteja. Um tabaco que você pega e você sinta a umidade, você sinta que ele está molhado, que ele está úmido, porque um tabaco seco demais ele não tem mais propriedade, ele simplesmente perdeu as propriedades e você pode reparar que todo tabaco que você vai comprar, principalmente o fumo de rolo, se você for na tabacaria e observar que o fumo de rolo está lá no esteiro, né, onde ele fica lá na madeira enrolado ou numa sacola em cima de uma mesa, de um balcão, e ele estiver seco, você vai cheirar ele e você vai ver que você não vai sentir praticamente aroma nenhum. Simplesmente por quê? Porque como não tem mais a umidade, ele perdeu algumas propriedades, ou quase todas as propriedades. Então esse tabaco para você não serve. Para nós cachimbeiros não serve. Pode servir para quem fuma aquele bom e velho cigarrinho de palha, que não é o meu caso e pode ser que não seja o seu caso também. Se for, tudo bem, mas se não for, se estivermos falando como estamos falando aqui de cachimbo, o tabaco de corda, o fumo de corda, ele seco, para você não serve. Ah, mas eu estou pensando em reumidificar ele. Funciona? Não funciona. Funciona quando nós estamos falando de um tabaco industrializado para cachimbo. Por quê? Porque ele já veio com uma determinada umidade e ele perdeu essa umidade em pouco espaço de tempo. Porque geralmente, quando nós abrimos um saquinho de tabaco, vamos supor de 50 gramas, nós não demoramos 10 anos para fumá-lo. Entendeu? Então, realmente, ele perde a propriedade em pouco espaço de tempo. Então, tem-se aí a oportunidade ou o método de se reumidificá-lo, como eu já falei. É o que eu também faço algumas vezes, quando necessário, com alguns tabacos que eu já compro prontos para cachimbo. Agora, quando nós falamos de fumo de rolo, isso não pode acontecer, porque não adianta você tentar reumidificar o fumo de rolo. Não tem como. E mesmo que você reumidifique ele, as notas já se foram. O sabor do tabaco curtido já se foi. Você já perdeu essas propriedades. Então você tem que tomar esse determinado cuidado. O tabaco, igual esse aqui, que eu estou na mão, quando eu pego ele, a sensação que eu tenho é de um tabaco realmente melado. Você pega, você realmente sente o melaço desse tabaco. É o que os nordestinos chamam de mel do tabaco. Tem pessoas que costumam até mascar esse tabaco. Não é o meu caso, mas eles costumam até mascar o fumo de corda. Então, pessoal, tenha cuidado quando você for comprar o fumo de corda, porque tem muita gente por aí dizendo que fumo de corda é excelente para cachimbo e que todo mundo deveria fumar e deveria experimentar. Eu sou adepto da ideia de que nós devemos experimentar de tudo antes de falar bem ou mal, mas nós devemos ter cautela ao fazer tudo isso. E hoje eu trouxe um pouquinho de algumas ponderações que pelo menos eu pude perceber ao fazer algumas experiências com fumo de corda. Nós não queremos nenhum confrade ou amigo nosso passando mal, né? Por causa do teor de nicotina e do poder desse tabaco, desse fumo de rolo. Tome cuidado, não comece a fumar cachimbo pelo fumo de corda. Comece sempre pelo fumo próprio para cachimbo, porque ele tem aí um teor de nicotina muito menor do que o fumo de corda. E você tem-se uma facilidade de aproveitar e saborear as notas com mais facilidade
quando se trata de fumo para cachimbo, já industrializado e pronto, porque ele já está na umidade adequada, tem uma regulagem adequada de nicotina, e quando se fala do fumo de corda não se tem esse balanceamento e acontece que você pode sim passar mal com isso aqui. Então, não recomendo você começar a fumar cachimbo pelo fumo de corda. Comece sempre pelo um tabaco mais fraco para cachimbo. Recomendo aí o Gerós, recomendo aí o Cândido Giovanella, talvez, deixe bem para depois, como no meu caso, mas talvez o Finamore, né? E tem vários outros tabacos para cachimbo aí que são fantásticos e de um teor de nicotina um pouco mais baixo. Tome cuidado, fumar cachimbo é muito prazeroso, é muito gostoso, mas nós precisamos observar algumas coisas para que isso realmente não nos faça mal. E antes de encerrar, eu gostaria de dizer algo também. Se você está iniciando na arte do cachimbo e está tragando a fumaça do cachimbo, meu amigo, você está iniciando muito mal a arte do cachimbo, porque realmente é uma questão de escolha, mas na maioria das vezes, os cachimbeiros que você encontrar, você não vai ver eles tragando a fumaça do cachimbo. Ou seja, essa fumaça não vai para os pulmões. Acontece então que se não vai para os pulmões, ele é menos nocivo do que o cigarro, que você traga e passa pelos pulmões. Essas foram algumas ponderações que eu trouxe para vocês a respeito desse cara, o fumo de corda, o fumo de rolo, o fumo de trança. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Dê um joinha aqui no nosso vídeo se você já está inscrito. Muito obrigado. Se você não estiver inscrito, se inscreva-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.